Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raiman e no Fontes Franciscanas de hoje eu quero refletir com vocês sobre uma frase aqui das fontes que nós falamos no vídeo passado. Que seu alto ofício seja mais uma carga do que um cargo. Às vezes nós vivemos a vida como se não houvesse amanhã. Não nos preocupamos com o futuro. Gastamos todo o nosso salário em festas, bebidas, farras. E só depois de velhos é que vamos nos dar conta que está na hora de sair da casa dos pais. E não temos para onde ir. Desperdiçamos tempo e dinheiro com bobagens, quando poderíamos ter economizado para comprar um terreno, construir uma casa, ou até mesmo comprar um apartamento desses financiados aí em 30 anos, não é mesmo? Mas qual é o jovem que pensa nisso? Às vezes usamos os recursos da natureza como se ao morrermos o planeta também fosse deixar de existir. Usamos egoisticamente sem nos preocuparmos com que planeta deixaremos para os nossos filhos e netos. Desperdiçamos a água, poluímos, não reciclamos o lixo, jogamos lixo no chão, né? Às vezes levamos uma vida leviana, promíscua, desonesta, em pecado, como se o nosso tempo na terra totalizasse toda a nossa vida. Esquecemos que temos uma alma que é imortal e que tudo o que fizermos de errado aqui na terra teremos que pagar na vida eterna. Quando iniciamos uma obra, temos que preparar as pessoas para darem continuidade a ela, se não quisermos que a obra simplesmente acabe, desapareça. Você, meu irmão, minha irmã, não vai durar para sempre. Tem que ter um sucessor. A mesma coisa se você tem uma empresa, não é mesmo? Francisco de Assis, nosso seráfico pai, ele nunca quis fundar uma ordem e acabou fundando 3. Ele só queria viver a radicalidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em pobreza, castidade e obediência. Mas o Senhor lhe deu irmãos. E as ordens foram surgindo. Primeiro os frades menores, depois as clarissas, e enfim os franciscanos seculares, da qual nós fazemos parte, né? Todas elas com muitas ramificações, sendo que hoje existem milhares de seguidores de São Francisco de Assis no mundo inteiro. Já são muitos franciscanos que foram canonizados pela Igreja e muitos que assumiram importantes cargos, chegando até mesmo a ser Papa. São Francisco parecia não se preocupar com um sucessor, com quem iria ser o ministro-geral da ordem depois dele. Não que ele fizesse pouco caso disso, mas, pela sua grande confiança e total entrega ao Senhor, sabia que o próprio Deus iria se encarregar de cuidar de sua ordem. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Jesus Cristo, nosso Senhor, escolheu Pedro, como podemos conferir no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. E depois ele o confirma, né? Ele diz,
apacenta as minhas ovelhas. Como podemos conferir lá no Evangelho escrito por João, capítulo 21, versículo 17. Não que Pedro fosse capacitado para isso, ou que Pedro fosse o mais santo dos 12 apóstolos, né? Mas o mais dócil ao Espírito Santo, para se deixar guiar por ele. Francisco de Assis, quando questionado por um frade que sempre se interessava muito pelas coisas de Deus, levado por sua devoção para com a ordem, a respeito de quem o sucederia, respondeu que ninguém era apto para tal feito. O frade pediu ao santo: Pai, tu vai passar, e a família que te seguiu vai ser deixada no vale de lágrimas. Quase que suplicando, né? Indica alguém que conheças na ordem, em quem teu espírito possa descansar, e a quem possas confiar com segurança a responsabilidade do serviço geral da ordem. Né? Isso a gente encontra aqui nas fontes franciscanas. Né? E São Francisco, ele respondeu, entremeando suas palavras de suspiros. Né? Então ele diz assim: filho, não vejo ninguém que seja suficientemente capaz de ser o comandante de um exército tão numeroso, pastor de um rebanho tão grande. Mas o santo tentou descrever como ele imaginava que deveria ser o pastor que iria guiar a ordem. E na descrição que nós vimos lá no vídeo passado, vemos que de fato não havia ninguém capacitado para tanto. Porém, percebemos também a confiança do pobrezinho de Assis na misericórdia de Deus, que jamais abandonaria a ordem. As nossas fraternidades da ordem franciscana secular têm ali um ministro local, como eu já expliquei no vídeo passado. Tem também o ministro regional, o ministro nacional e, por fim, o ministro geral da ordem. Acredito que todos deveriam saber como Francisco imaginava que deveria ser o ministro, para assim concluir por si só se são bons ministros ou não, se correspondem com aquilo que o Santo de Deus queria ou não. Entre outras características que nós podemos relembrar aqui, que foram comentadas no vídeo passado, né, que podem ser encontradas aqui nas fontes franciscanas, São Francisco diz que o ministro deveria ser um homem de vida austeríssima, amigo do esforço pela oração, que não olhasse as coisas pelo ângulo sórdido do favoritismo, que detestasse o dinheiro, que consolasse os aflitos e que jamais maculasse a beleza austera da justiça pelo desejo de preservar a própria honra, e que visse em seu alto ofício mais uma carga que um cargo. Né? Então, isso que nós estamos refletindo no vídeo de hoje. Nós fizemos essa lembrança em relação ao vídeo passado, né? Em que, para nós chegarmos nesse ponto, em que Francisco diz que o seu cargo, né, que é um alto ofício, você que é ministro da ordem franciscana secular, né, que o seu cargo, o seu alto ofício, seja mais uma carga do que um cargo. O que é uma carga? Uma carga é um peso, né, uma responsabilidade, algo que você colocou, um jugo, né, algo que você colocou nas costas para carregar. Alguém te confiou, e esse alguém é o próprio Deus, né? Te confiou esta carga para você carregar. E aí eu quero estender isso, já para finalizar o vídeo de hoje, estender isso a todos os irmãos que exercem algum tipo de ofício dentro da igreja. Estou falando dos leigos, né? Não dos consagrados, não dos sacerdotes.
leigos que dão catequese, leigos que são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, né? Leigos que são animadores de grupos de oração, né? Leigos que são ministros de acolhida, enfim, leigos que fazem leitura na Santa Missa, leigos que cantam na Santa Missa ou tocam algum instrumento, né? Vocês sabem, vocês nos conhecem a gente aqui do apostolado da família Reimann, sabem que nós moramos numa cidade onde nós temos a missa tridentina, né? A missa de sempre. A nossa paróquia pertence à administração apostólica, São João Maria Vianney. Então essas coisas de leigo fazer leitura não tem, né? Ministro da Eucaristia não tem, é uma série de coisas que são diferentes. Mas eu quero falar para você que participa de uma paróquia, né, e que nessa paróquia você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão, você canta na igreja, você faz leitura, você é líder de algum movimento, de alguma pastoral, enfim, né? Você tem um cargo. Não deixe esse cargo lhe subir a cabeça. Não deixe esse cargo ser motivo de vaidade. Pelo contrário, humilhe-se diante da mão poderosa de Deus e tenha esse cargo mais como uma carga, mais como um peso, mais como uma responsabilidade em que você tem que prestar contas direto para o patrão, como dizia Padre Pio, né? E não é fácil, né? Que Deus os abençoe. Paz e bem.